Nós vamos falar agora a respeito do Fórum dos Governadores. Hoje, reunidos os governadores no Nordeste, a governadora Regina Souza está lá representando o estado do Piauí e o Délio Rocha está em Brasília para trazer detalhes para nós, inclusive as informações do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Délio, boa tarde para você. Joelso Jordânio, boa tarde para você, boa tarde a todos. A reunião dos governadores terminou agora há pouco. É na mesa de debates hoje, reforma da Previdência, reforma tributária. E um dos protagonistas desta reunião de hoje foi o secretário da Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, que apresentou uma proposta que foi elaborada pelo Comitê Nacional, que reúne todos os secretários de Fazenda do país. Ele, Rafael Fonteles, que é o presidente desse comitê e que está aqui ao meu lado. E para começar essa entrevista, secretário, primeiro eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa proposta elaborada pelo comitê, que reúne os secretários e que tem aí o aval dos governadores. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. De fato, nós aproveitamos essa reunião do Fórum dos Governadores para apresentar a eles a proposta que os 27 secretários de Fazenda conseguiram ao longo dos 4 meses convergir e apresentar uma proposta dos 27 secretários no âmbito do Concefaz, o qual eu estou na presidência nesse momento. Então a proposta foi muito bem recebida, ficou como último tema da reunião, mas foi possível apresentar todos os slides da apresentação e a feedback que nós tivemos dos governadores é que houve uma boa receptividade e eles, já entendendo, os governadores, que o time está muito acelerado na Câmara dos Deputados, já ficaram de debater, cada um com seu secretário, os detalhes finais da proposta e autorizaram os secretários a fechar na próxima semana o texto final dessa que será a emenda dos estados para a reforma tributária, aproveitando inclusive a tramitação da PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, cujo texto, o presidente Rodrigo Maia também está apoiando. Então temos que aproveitar essa tramitação célere para ajustar, para aperfeiçoar essa proposta, preservando, obviamente, os interesses dos estados e municípios. Haja vista que o ICMS é o imposto mais importante da federação, de maior volume, ele precisa ser aperfeiçoado, mas os estados precisam continuar com a sua autonomia. Então tudo isso foi apresentado para os governadores e, como disse, foi muito bem recebido por eles. Então, a ideia é que essa proposta seja utilizada como uma emenda à PEC 45 que tramita na Câmara Federal. É uma emenda que modifica bastante a PEC 45. Claro que há algumas semelhanças, mas há pelo menos 8 pontos de muita alteração. Então, deve ser, provavelmente, uma emenda substitutiva desse texto, mas aproveitando o debate que já aconteceu na CCJ, que está na comissão especial, há a expectativa de ainda esse mês ter o relatório dessa comissão especial. Então, realmente, os estados não poderiam ser omissos com essa possibilidade concreta, depois de 30 anos, de termos uma reforma tributária que vai simplificar, padronizar e certamente melhorar bastante o ambiente de negócio, diminuir os litígios tributários, a judicialização tributária, e possibilitar destravar o crescimento econômico do país, que é o que nos une todos, nesse momento que o país passa por ainda dificuldades econômicas e fiscais. Então, portanto, a reforma tributária é um grande passo nesse sentido. O Joelso Jordânia tem uma pergunta para o senhor. Bom, secretário, o senhor falou da proposta que os governadores fecharam nesse encontro, que mostra um consenso muito difícil, mas um consenso. E agora vem uma outra questão. Tem várias ideias tramitando para a mesma reforma tributária. Dos governadores é apenas uma. O senhor prevê debates acalorados e até dificuldade de aprovação dessa reforma que foi discutida hoje aí, ao longo desse debate da reforma da Previdência no Congresso? Olha, sem dúvida, essa reforma tributária é muito complexa e vai ter muito debate no Congresso Nacional. Ocorre, como eu disse anteriormente, o ambiente nunca foi tão favorável para se conseguir isso. Ainda mais depois que, pela primeira vez na história, os 27 estados, os seus secretários de Fazenda e agora os governadores estão participando do debate, estão convergindo. Na verdade, a grande dificuldade sempre foi a divergência entre estados. É claro que vamos ter que dialogar com os representantes dos municípios, da União, os congressistas, o setor empresarial, a sociedade em geral. Então, claro que vai ter muito debate. Mas eu vislumbro essa tramitação, essa união de forças, um Congresso Nacional assumindo um protagonismo que é raro de se ver
nesses últimos tempos. Então há sim uma boa chance desse texto, que vai ser muito debatido ainda, mas ter um final ainda esse ano, pelo menos uma primeira votação na Câmara dos Deputados, eu acredito que pode haver. E por isso que os estados estão acelerando o passo para apresentar a sua proposta em definitivo. Quando eu falo a proposta, já é o texto em si da emenda, para encaminhar ao Congresso Nacional, para que algum deputado seja o relator, né, o propositor dessa emenda, né, até o final da próxima semana. Haja visto o calendário que tem sido projetado, a perspectiva do presidente Rodrigo Maia, que já falou para alguns governadores, já ter um relatório da Comissão Especial ainda nesse mês de agosto. Então nós estamos fazendo a nossa parte nesse debate e encaminhando uma proposta, uma experiência dos 27 secretários de Fazenda e seus respectivos técnicos, que entendem mais do que ninguém, né, podemos dizer assim, como operar esses impostos relativos ao consumo, né, e respeitando a autonomia de cada ente da federação. Deputado, ontem teve um almoço na residência oficial do Senado, né? Estava lá o senador Davi Alcolumbre, presidente da Casa, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro Paulo Guedes, da Economia, exatamente discutindo a reforma a reforma tributária e uma maneira de se harmonizar várias propostas que tem sobre o tema. Essa proposta, por exemplo, do comitê, ela não entra em choque com os interesses do governo, porque se discute em alguns momentos aí que os estados fiquem de fora, né? Pelo menos o que a gente ouve é que tem uma proposta nesse sentido. Como então costurar, harmonizar tudo isso, convencendo também o governo, que, claro, tem uma força grande no Congresso Nacional? Olha, nós estamos dialogando também com o governo federal, obviamente, e o governo federal ainda não apresentou sua proposta, mas já está perto de apresentar sua proposta também. Então, diante desses três textos, três propostas, o Congresso haverá de fazer a junção, não é? Ou pegar o que tem de melhor em cada proposta e decidir em nome da sociedade como é o processo legislativo. Eu acho que o imposto sobre consumo, que é o ICMS, é o principal imposto da federação e o mais complicado. É o que mais a sociedade quer ver um aperfeiçoamento. Então, portanto, eu acredito possível os estados não estarem no âmbito dessa discussão e os municípios também com o seu ISS, que é um imposto cada vez mais relevante, porque cada vez mais nós estamos numa sociedade de prestação de serviços. Então, portanto, eu acredito que para ter uma simplificação de fato, um destravamento do ambiente econômico, uma reforma tributária de fato, não tem como fazê-lo sem juntar, né, colocar junto os impostos estaduais e municipais. Então, acredito que o Congresso vai deliberar sobre uma reforma mais ampla e não uma reforma apenas de tributos federais. Então, com essas três propostas, se irá chegar em um denominador comum, com muito diálogo, como os secretários de Fazenda e os governadores deram o exemplo de conseguirem harmonizar suas divergências, que sempre foi muito, digamos assim, evidente nessas discussões e rediscussões da reforma tributária. O próprio ex-deputado saudoso Mussa Demes tinha uma proposta, liderou uma proposta há alguma década, 10 a 20 anos atrás, um debate que vem desde a década de 90, e agora nós temos pelo menos um fato novo, a convergência dos 27 estados da federação em uma proposta. Secretário Rafael Fonteles, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Joelson Giordani, daqui a pouco eu volto com você para a gente falar sobre reforma da Previdência, que hoje volta a ser discutida na Câmara. Então, daqui a pouco eu volto com você, Joelson. Daqui a pouco de volta, Délio Rocha, direto de Brasília. Obrigado também ao secretário Rafael Fonteles.